Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade. Mas antes, deixa eu te pedir, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também ative o sininho das notificações e compartilhe para o maior número de pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus e também acessar esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre mentalidade, e mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Primeiro, vamos para um paralelo. O que é uma mentalidade de escassez? Uma mentalidade de escassez é aquela pessoa que sempre olha para aquilo que é negativo, que sempre olha para aquilo que é pejorativo, aquilo que é limitado. A mentalidade de escassez, ela tenta paralisar as pessoas que têm um propósito de vida, que têm um crescimento para realizar, mas por causa da escassez vivem paralisadas na mesmice. Eu não posso, não tenho oportunidade, não consigo romper. E anos passam e a vida continua a mesma coisa. São pessoas que têm uma mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância é o oposto. A pessoa que tem uma mentalidade de abundância é uma pessoa que vive em constante crescimento. Uma pessoa que tem uma mentalidade de abundância, ela enxerga oportunidades no meio da crise. Ela consegue abraçar oportunidades mesmo quando as condições atuais não condizem com o crescimento. Mas por conta de ter uma mentalidade de abundância, essas pessoas crescem, essas pessoas rompem, essas pessoas acreditam naquilo que muitas pessoas não acreditam. E são essas pessoas que destacam, são essas pessoas que crescem, são essas pessoas que se desenvolvem. Eu quero nesse vídeo, eu quero nesse conteúdo, e é praticamente uma aula que você vai aprender a se desprender dessa mentalidade de escassez e realmente assumir uma mentalidade de abundância, porque dentro da palavra de Deus, o propósito real da nossa vida na Terra é para que a gente viva uma vida de abundância. Jesus disse isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A partir de hoje, você vai viver uma vida abundante na sua família, nos seus negócios, você vai viver uma vida abundante por onde você passar. E eu trouxe aqui uma mensagem bíblica que fala exatamente sobre essa mudança de mentalidade. A mudança da mentalidade escassa para uma mentalidade de abundância. Quando a Bíblia fala em Josué, no capítulo 1, Deus se dirige a Josué dizendo a ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e atravessa o Jordão, porque como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava mudando a mentalidade de Josué. Por quê? Porque Josué era servo de Moisés. Josué era aquele obediente, aquele que tinha Moisés como o seu líder principal, como a sua referência. Só que todos nós passamos pelo ciclo da vida. Nascemos, crescemos, trabalhamos e morremos. E isso aconteceu com Moisés. Moisés morreu. Então Deus vai levantar Josué no lugar de Moisés. Só que a mentalidade de Josué era uma mentalidade escassa. Só Moisés consegue. Só Moisés cresce. Só Moisés consegue abraçar as oportunidades. Eu só acompanho os passos de Moisés, sendo que Deus tinha uma história para Josué viver. Você sabia disso? Deus tem uma história para você. E às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e pensamos que as oportunidades são só para elas. O crescimento são só para elas. Isso é uma mentalidade escassa. Deus tem um crescimento para você, Deus tem uma jornada, um caminho, uma história para você. É por isso que você tem uma digital aí que ninguém mais nessa terra tem igual. Só você tem por causa da sua identidade. Você tem uma história. Então Deus fala com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Como eu fui com ele, assim eu serei contigo. O que Deus estava falando
para Josué: Josué, eu preciso que você se desligue hoje do seu passado. Você foi um ótimo servo de Moisés, você foi um ótimo escudeiro de Moisés, você ajudou, auxiliou, acompanhou Moisés em toda a jornada que eu fiz com ele, só que agora isso ficou no passado. Eu preciso que você se posicione para viver o presente. Eu preciso que você se posicione para atingir, para acessar o que eu preparei para você. Mas para isso acontecer, você precisa se desprender do passado. Então a primeira chave, ou o primeiro código que eu deixo para você nesse vídeo é: se desprenda do seu passado. O que passou, passou, não volta mais. O que ficou para trás, não volta mais. Já está no passado. Você precisa entender que você está no presente, viver o presente e acessar o futuro. E para isso acontecer, você precisa se desprender do peso do passado. Pessoas que ficam presas no passado não conseguem desfrutar do presente e também não conseguem acessar o futuro por causa do peso do passado. E todas as vezes que nós paramos para olhar o passado, nós entramos em um tempo de escassez. Só aconteceu no passado, só desfrutei no passado, só vivi no passado, eu não consigo viver mais agora. A abundância não é isso. A abundância é acreditar que a cada dia que passa, você melhora. A cada dia que passa, você cresce. A cada dia que passa, você tem um avanço em todas as áreas da sua vida. Então, se desligue do seu passado. Eu te convido para este vídeo você parar, meditar e ver tudo aquilo que você está aprisionado no passado e se desprender, deixar o passado para viver o novo que Deus tem para a sua vida. Então, faça isso, porque eu tenho certeza que você vai experimentar um novo tempo na sua vida. Na história de Davi também não foi diferente. Lembra quando o sacerdote Samuel fazia orações por Saul, que era o rei que já estava no passado? Deus disse: Samuel, até quando terá dó de Saul? Se desprenda do teu passado e venha viver o novo que eu tenho, que é Davi, o novo rei de Israel. Se desprenda do seu passado e viva realmente o que Deus tem para a sua vida. Segunda chave que eu quero deixar para você é sobre a promessa. Deus disse para Josué assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto, porém você atravessa o Jordão, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso foi uma promessa. Você vai atravessar o Jordão, aonde você colocar os seus pés, eu serei contigo. A maior garantia que Josué podia ter é ter Deus do seu lado. Quando Deus está do nosso lado, não existe obstáculo que permaneça. Não existe resistência que permaneça. Quem tem uma mentalidade escassa vive desesperado e se sentindo incapaz. Mas quem tem uma mentalidade de abundância sabe que quando Deus está do seu lado, você rompe os gigantes, você rompe as muralhas, você rompe os obstáculos da vida. Então olhe para a promessa de Deus. Deus deixou uma promessa e você precisa acessar essa promessa. Essa é a segunda chave. Viva pela promessa. Deus disse isso. Eu serei contigo. E a terceira chave, para a gente finalizar, para a gente caminhar para o final, é a palavra de Deus. Deus disse para Josué assim: Josué, para que tudo isso se cumpra, medita na minha palavra de dia e de noite. Às vezes você tem aí na sua casa, só que está parada na estante. Às vezes está no painel do carro. Às vezes você tem até o aplicativo aí no seu celular da Bíblia, da palavra de Deus, mas você não acessa isso. E eu não estou falando de religião, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com religiosidade. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem consolo para quem precisa, tem cura para quem está doente, tem ânimo para quem está desanimado. E a palavra direciona quem está perdido. O que Deus disse para Josué foi o seguinte: Josué, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Seja forte, seja corajoso. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas medita na minha palavra de dia e de noite, porque é a palavra que vai te sustentar.
É a palavra que vai te guiar. É a palavra que vai ser a bússola para você seguir caminhando na direção certa. Hoje muitas pessoas se preocupam com a velocidade, querem acelerar as coisas. E a palavra de Deus nos ensina que não é por velocidade, mas é por direção. E a palavra de Deus é a nossa direção certa. Então são 3 chaves para a gente finalizar. A primeira chave que eu falei com você foi deixar o seu passado, acessar a promessa e andar pela palavra. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aplique, coloque em prática e viva uma mentalidade de abundância. Se esse conteúdo falou com você, deixa aqui o seu comentário, comente o que mais falou com você e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu te espero aqui toda terça, toda quinta eu estou aqui com uma palavra profética e também estou orando pela sua vida. Que Deus te abençoe.